Fala time, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Vamos iniciar a semana, bom, segundou, né? Vamos iniciar essa semana com uma série de vídeos sobre EKS. Então, para você que nunca criou ou configurou um cluster de EKS na AWS, vamos fazer um setup passo a passo inicial. Vamos fazer a configuração desse cluster, vamos atribuir credenciais de segurança, vamos ensinar como fazer um deploy de uma aplicação de forma completa, com deploy, com Service, Config Map e demais recursos. Vamos iniciar como implementar o Ingress Controller para conseguir expor as suas aplicações. Então vai ter muito conteúdo bacana. Eu vou pedir para que você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, porque assim o YouTube ele vai entender que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas que queiram aprender sobre EKS, sobre AWS, sobre DevOps. E é isso, tá, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos embora para a nossa tela. Bom, vamos iniciar o setup do nosso cluster. Para o nosso cluster funcionar, precisa de alguns recursos fundamentais, tá? A gente vai criar a role do Node Group gerenciado. Então, vamos em Create Role, vamos manter a relação de confiança como EC2 mesmo, porque são instâncias EC2 que vai assumir essa role para poder utilizar das permissões dela. Vamos dar o Next. E aqui a gente vai utilizar policies totalmente nativas da AWS, não vamos utilizar nenhuma policy customizada. Então, o EBS CSI Driver é justamente a policy que vai fazer a gestão do disco EBS, tá? Bom, a policy Amazon EC2 Container Registry é a policy que vai fazer com que o EKS tenha permissão para conseguir fazer o pool das imagens no ECR público para subir os pods que vão compor o cluster. Então, o pod do kubeAPI Server, do Core DNS. Então, o cluster basicamente é feito de containers, é feito de pods em execução. Ele precisa dessa policy para ele conseguir baixar as imagens e, de fato, subir o cluster. Beleza? Deixa eu marcar aqui. Bom, o EKS CNI Policy é o plugin que vai fazer a gestão de rede, né? O plugin CNI. O Amazon Worker Node Policy é a policy que vai ser associada e vai fazer a gestão dos Worker Nodes, tá? Eu também sempre gosto de colocar o SSM Manage Instance Core, porque caso a gente queira acessar o Node via SSM, é super possível. Ele precisa também dessa SSM Patch Association, tá? E aí a gente vai conseguir acessar os nodes via SSM. E para finalizar, a policy do Secrets Manager para fazer com que o nosso cluster consiga acessar secrets, né? Algum token, alguma senha caso precise. Então vou marcar, vou dar um Next. E eu vou colocar essa role como role nodes. Bem simples. Role nodes worker. Melhor. Bom, vou dar um create role. Bom, agora vamos para a criação dos securities groups, tá? Vamos fazer a criação do security group adicional do cluster e vamos fazer a criação do security group dos worker nodes. Então vamos fazer primeiro a criação do security group adicional do cluster. Vamos colocar como ACL additional EKS cluster. EKS dev, melhor. Vamos colocar o mesmo nome na descrição, selecionar a VPC que a gente já está utilizando e vamos fazer a criação do security group. Maravilha. Agora a gente vai fazer a criação do security group do worker node. Então eu vou colocar como o mesmo nome, basicamente, só que aqui eu vou colocar como nodes, a série nodes dev. Vou repetir o nome embaixo. Vou selecionar a VPC que a gente está trabalhando e eu vou dar um create security group. Bom, feito isso, agora vamos colocar as regras nos nossos security groups, tá? Iniciando aqui pelo security group do cluster, ele precisa apenas de uma liberação, que é a porta 443, né? Serviço HTTPS.
Então, esse serviço ele é fundamental para o endpoint do cluster funcionar. Então, o endpoint trabalha nessa porta. Então, toda vez que a gente faz uma chamada de kubectl e getPods, ele vai bater no endpoint do cluster nessa porta para poder executar a solicitação que a gente quer. Eu vou manter aberto aqui para o mundo, mas reforço, tá, galera? Não utilizem dessa forma, principalmente para um ambiente produtivo, porque pode comprometer e pode ter riscos aí para o seu ambiente. Eu estou utilizando dessa forma porque isso aqui é para fins didáticos e eu não tenho nenhum tipo de VPN, tá? Então eu vou executar comandos posteriormente da minha própria máquina, beleza? Então eu vou dar um Save Rules. E o segundo conjunto de regras que vamos adicionar é para o Security Group dos nós, tá? Então, vou dar um Edit Rules e eu vou adicionar algumas regras aqui. A primeira delas é justamente a porta 443. Eu vou manter para o Security Group do cluster, KS, a série adicional Cluster Dev. Bom, a segunda é uma porta TCP mesmo, que é a porta 9443, né? É uma porta fundamental, né, para o funcionamento ali do Load Balancer Controller, né? Eu vou colocar a porta 443 também, 4443, desculpa, que é a porta de funcionamento do Metric Server. Vou colocar também a porta 6443, que é a porta de funcionamento e comunicação dos nós com o kubeAPI Server. Vou colocar também a porta 8443, né? Também ali para o cluster. Vou colocar a porta 53 tanto para TCP quanto para UDP. A série nodes, a série nodes. E por último, um range de portas do 10.025 até o 65.535. Esse range ele é fundamental para que haja comunicação entre os nós. Tá? Então, eu vou adicionar aqui nos nodes. Basicamente, quando a gente tem o nosso cluster de pé e a gente precisa com que os nós se comuniquem entre si, se você vai drenar pods de um nó para colocar em outro, então o cluster precisa ter essa gestão, ele precisa ter essa comunicação entre os nós, tá? Então, conferindo e recapitulando, porta 443, né, para o nosso cluster, 9443 para o cluster também, 4443, né, para o Metric Server, a porta 6443 para o Security Group do cluster, a 8443 para o cluster, 53 TCP e UDP para o serviço ali do Core DNS, né, que está executando dentro dos pods. Estou colocando também esse range, né, de 10.025 até 65.535, né, liberado ali para os nós. E eu preciso também, existe mais uma última regrinha final, que é a porta 10.250 para o cluster. Fechou. Agora eu vou dar um Save Rules. E é isso. Vamos de fato ali para a criação do nosso cluster. Vamos então aqui no serviço, né, do EKS, como eu já estou. Vamos em Create Cluster. Vamos selecionar Custom Configuration. Vamos nomear o nosso cluster como deve. Bom, pelo visto assim, conforme atualiza, né, a versão do cluster, algumas policies são requeridas, né? Então precisa de policies adicionais. Vamos seguir então, para a gente não ter nenhum problema, a criação, a sugestão de recomendação de role que o próprio cluster dá, tá? Então seria EKS Auto Cluster, tá? A relação de confiança. Vamos dar um Next. Ele já vai dar para a gente aqui as policies sugeridas. Então vamos dar um Next. Vamos manter esse nome aqui mesmo. Create a Rule. Vamos voltar ali para o nosso EKS. Bom, já temos a rule selecionada.
Vamos manter a última versão do EKS, que é a 1.3.3. Vamos manter o upgrade policy na standard. Bom, aqui vamos deixar padrão mesmo, não vamos definir, não vamos mexer em nada por enquanto. A role dos nodes, a gente vai selecionar a role que a gente criou no comecinho ali do vídeo, né? Que é a role nodes workers. Show. O modo de acesso do cluster, vamos deixar como EKS API e config map. Vamos deixar essa opção padrão. A nossa policy ela tem ali as permissões do KMS, então você pode habilitar, tá? Não tem problema. Vamos deixar a proteção contra exclusão desmarcada. Vamos dar um Next. Aqui a gente vai selecionar a VPC que a gente está trabalhando, que é a VPC Dev. E vamos selecionar todas as subnets para o nosso cluster, tá? Lembrando que aqui são as subnets que vão compor o nosso cluster em si, o control plane, tá? Então vamos selecionar todas, as públicas e as privadas. No Security Group adicional, a gente vai inserir o Security Group que a gente criou no comecinho do vídeo. Vamos trabalhar apenas com IPv4. Vamos manter a gestão do cluster, né, o acesso como público e privado, tá? Podemos manter só como privado, mas para me acessar da minha máquina eu precisaria de uma VPN, então vamos manter como público e privado. Então vamos dar um next. Existe aqui algumas opções de observabilidade que vamos falar mais para frente, né? Então existe a possibilidade de você ter o Prometheus integrado, o CloudWatch também. Vamos marcar aqui todos os logs que é possível a gente ter dentro do cluster, né? Então, logs do kubePS Server, Audit Authentication, Controller Manager e Schedule. Vamos dar um Next. E aqui tem alguns plugins que a gente consegue adicionar também no cluster, né? Para que a gente facilite alguns caminhos, né? Um plugin que é default, né? E eu sempre gosto de já deixar adicionado, é o do VPC CNI, kubeproxy, CoreDNS, o Amazon EBS CSI Driver. O FS CSI Driver não precisa porque a gente não vai utilizar o EFS mapeado nas máquinas por enquanto, tá? Como sistema de arquivos. Dá para adicionar também o Amazon CloudWatch Observability, né? Para fazer com que os pods direcionem os logs para o CloudWatch. O Metric Server, a gente já consegue deixar ele instalado. FluentBit, tem o Search Manager também, mas bom, não vamos falar deles agora. Então vamos dar um Next. Vamos manter as versões padrões, né, que já estão aqui. E vamos dar um Next. E na sequência, um Create. Bom, então foi startado aqui a criação do nosso cluster, está com status de Create. E como essa criação é um pouco demorada, eu vou fazer um corte aqui no nosso vídeo e quando ele estiver em estado de disponível, a gente vai fazer o acesso a ele para mostrar para vocês. Bom, então, para finalizar, a gente viu que o nosso cluster já subiu, né? Tá como Active. Entrando aqui dentro dele, a gente consegue ver algumas informações, né? Tem o API Server Endpoint, tem o OpenID Connect. E assim, pessoal, conforme a AWS ela vai atualizando as versões, estava na 1.32, agora está na 1.33, já lançou a 1.34. A tendência é que facilite mais e a AWS entregue mais recursos e mais facilidade para que a gente consiga manter o cluster de forma mais tranquila, tá? Bom, aqui a gente consegue ver que está com um nó em pé, né? Então esse nó ele está basicamente ele comportando os containers fundamentais, né? Os pods fundamentais do cluster. Então se a gente abrir aqui o nosso terminal, lembrando, tá, pessoal, informação muito importante. O usuário que foi utilizado para criar o cluster, o usuário da console ou a role que você está conectado na console, vai ser o usuário ou a role que vai ter acesso ao cluster. No meu caso aqui, eu estou utilizando o usuário federado, então eu já tenho a seção desse usuário aqui no meu terminal, tá?
Feito isso, basicamente eu preciso rodar basicamente o comando de AWS EKS update kubeconfig, porque aqui é o momento onde eu conecto dentro do meu cluster, beleza? Então se eu der um kubectl get pods, eu já consigo rodar, enxergar ali, né, os pods do meu cluster, né, o pod do Core DNS, o Metric Server, né, que eu optei por instalar. Nas versões anteriores, a gente cria, e nessa versão também a gente tem como criar um Manage Node Group, né, um Node Group gerenciado, e aí se a gente criar, a gente vai ter alguns pods a mais. Então vai ter o pod do kubeproxy, vai ter alguns pods que vão fazer a gestão ali daquele node, né, os daemons em si, mas basicamente isso daqui é o que precisa para o cluster estar de pé. A gente consegue turbinar ainda mais, tá? A gente consegue colocar diversos tipos de add-ons, a gente consegue deixar o nosso cluster basicamente com o formato que a gente quer, com a cara que a gente quer. Bom, e é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Bom, preparei ali no detalhe. Vão surgir novos vídeos de EKS aí, conforme eu comentei. Então, reforço: se você não é inscrito nesse canal, se inscreve e marca o sininho para você receber a atualização e você estar por dentro dos próximos vídeos que forem lançar, beleza? Bom, é isso, galera. Vejo vocês na próxima. É nóis.